estamos em direto. Pronto. Corretíssimo. Então, olá, boa noite. O meu nome é Diogo Silva, eu faço parte do Climáximo e vou ser o anfitrião de hoje. E hoje tenho a honra de estar aqui com o Paulo Pimenta de Castro, é engenheiro silvicultor, presidente da Acrescim. E Paulo, se calhar começávamos mesmo por ti, só em vez de ser eu a apresentar tudo, era saber quem é que tu és, de onde é que tu vens e para onde é que tu vais, Paulo. Para onde é que eu vou ainda não sei, mas bom, eu queria começar então por agradecer-te, Diogo, pelo convite para esta nossa conversa hoje, sexta-feira à noite, enfim, é convidativo. Eu sou licenciado em Engenharia Silvícola pelo Instituto Superior de Agronomia, trabalhei inicialmente na área do ensino profissional e infelizmente foi uma peça que se perdeu, o ensino profissional florestal praticamente, não há hoje nenhuma escola profissional com esta vertente. Depois ingressei em organizações de produção florestal e agora estou, de facto, enfim, a trabalhar como consultor com algumas entidades na área florestal e aqui na Acrescim. Para onde vou vai depender muito, enfim, daquilo que é um futuro, hoje em dia com alguma incerteza, não é? O que é que se vai passar, nomeadamente em termos de floresta, enfim, há aqui todo um conjunto de decisões que eu espero que sejam tomadas em breve. Enfim, há projetos em cima da mesa, vamos ver como é que eles se vão concretizar. E pronto, e basicamente é isto. Nós hoje estamos aqui a falar sobre florestas e clima. Para muitas pessoas isto não é uma ligação assim tão óbvia e inclusivamente acho que só mais no último ano é que se tem notado mais essa ligação em termos de debate público. Qual é que é a ligação entre florestas e clima, na tua opinião? Bom, as florestas obviamente são parte integrante, quer no ciclo da água, quer no ciclo do carbono, quer enquanto depositário de biodiversidade, na questão do carbono ligado ao armazenamento de carbono, portanto é uma ligação estreita necessariamente, que influencia o clima e que é influenciada pelo clima. Enfim, todos temos presentes a importância das florestas enquanto influenciadores do clima, enfim, as preocupações que vamos tendo com algumas áreas em particular, nem sempre as mais vitimizadas, o caso da Amazónia, o caso das florestas tropicais africanas, o caso das florestas asiáticas, o que se passa depois mais a norte, e neste momento estamos com incêndios na Sibéria, portanto toda aquela massa florestal e o impacto que isto vai ter depois em termos de clima, portanto há uma ligação claramente muito estreita entre as florestas e a influência das florestas, para além da influência que os oceanos têm no clima, mas as florestas têm claramente um papel importantíssimo e sofrem, digamos assim, com aquilo que são as alterações climáticas, não é? Ou seja, são uma fonte, digamos assim, para mitigar algum dos seus efeitos, mas acabam por ser também vítimas daquilo que é a utilização que o ser humano vai fazendo do espaço terra, das próprias florestas e o impacto que isso tem depois em termos de clima. Pronto, a questão já agora para salvaguardar, enfim, a questão quando se fala muito em clima, fala-se também em energia e em transição energética, e é preciso ter algum cuidado naquilo que é a utilização das florestas nesta componente, porque se de facto recorrermos em demasia aos espaços florestais, acabamos por comprometer uma quantidade de habitats, de comprometer a biodiversidade, e portanto quando se fala na utilização da biomassa como fonte renovável para fins energéticos, estamos de facto em muitas das situações a falar de uma farsa, não é? Do meu ponto de vista, a biomassa não pode ser incluída no leque de energias renováveis. Mas pronto, mas aqui para deixar claro que há uma ligação muito estreita entre uma coisa e outra, não é? E já agora tentando aprofundar um pouco mais nessa questão da biomassa, porque tem sido algo bastante falado e também até recentemente nesta questão de
o que é que nós podemos fazer até com as centrais a carvão em Portugal, que podem queimar outra coisa, não é? Como é que tu vês isso e porquê é que não é uma energia renovável? Ora bem, nós de facto temos esse paradigma agora em termos de política energética europeia. Para nós temos uma ideia, cerca de 60%, 68% creio eu, daquilo que é utilizado como fontes renováveis a nível europeu é de facto a biomassa. 20 e poucos por cento estão ligados a cereais e à queima de resíduos, 40% está ligado à queima de madeira. Ora, a queima de madeira necessariamente implica abate de árvores e não chegando àquilo que são as áreas da Europa para sustentar, digamos assim, aquilo que é a reconversão de centrais a carvão a nível europeu para a queima de biomassa, designadamente madeira. Nós neste momento a política europeia está a ter um fortíssimo impacto naquilo que é a redução do coberto arbóreo, não é necessariamente desflorestação, mas é, digamos assim, a redução de copados, de copas, quer ao nível dos Estados Unidos, estados do leste, Virgínia, Carolina do Norte, quer ao nível do Canadá, quer na própria Sibéria e com impacto também a nível do Brasil, ou seja, toda esta indústria de pellets que é utilizada para depois queimar na Europa para nos aquecer ou arrefecer ou para nos iluminar, de facto tem um custo ambiental altíssimo e que tem, enfim, que reside na destruição de habitats de uma vasta quantidade de espécies. Não é? Portanto, são todas as emissões relacionadas com o abate de madeira, com a queima dessa madeira, mas também com a importação dessa madeira para o território europeu e também enfim, a par das emissões, o problema da biodiversidade. Portanto, há habitats que estão a ser destruídos por culpa, digamos assim, daquilo que é a política energética europeia. E nós temos no seio da União Europeia áreas da rede Natura 2000 que estão a ser vandalizadas para a produção de pellets. Portanto, esta é claramente uma má opção e daí o facto de eu considerar não ser uma fonte de energia renovável. Ou a selo tem que ser em microescala, não é? Uma coisa é nós apanharmos o excesso de matos e queimarmos para a produção de calor num esquema de proximidade. Outra coisa é estarmos a importar via oceano grandes quantidades de pellets para serem queimadas para a produção de energia elétrica. E este de facto é um problema e é um problema que temos que ter presentes. Há uma grande quantidade de vídeos e de organizações e de cientistas que vão contestando esta opção e eu reforço aqui a necessidade de darmos atenção aos apelos que têm vindo a surgir neste domínio. Há grandes organizações europeias, há grandes organizações nos Estados Unidos que vêm contestando esta opção. Há uma carta escrita por mais de 800 cientistas que contestam e que foi dirigida ao Parlamento Europeu a contestar esta opção, porque na prática estamos a regressar a 1850, portanto ao início da era industrial, quando se queimava carvão e quando depois se passou a queimar, aliás, quando se queimava madeira e depois se passou a queimar carvão mineral, ou seja, estávamos num processo de descarbonização da madeira para carvão, depois para petróleo, para gás natural. Voltamos neste momento ao risco de regredir e de voltarmos novamente a queimar madeira, quer dizer, não faz sentido nenhum. Além de que emite mais, acaba por emitir mais gases poluentes e gases de efeito de estufa do que a própria queima do carvão. Portanto, temos que optar por soluções claramente na área do solar, na área da eólica, na área das ondas do mar, na área da energia geotérmica, mas esta claramente é uma má opção. Falaste aqui de dois termos que eu preferia que fosse um bocado mais a fundo. Primeiro, o que é que são pellets? Porque é muito normal falarmos disso. E o segundo é a própria rede Natura 2000, porque acaba por ser uma rede de áreas protegidas que não estão de todo protegidas. Portanto, o que é que são pellets e o que é que é a rede Natura 2000? Ora bem, pellets são aqueles trocinhos de madeira que nós colocamos em casa nas lareiras ou nos recuperadores de calor, em vez da tradicional lenha, não é? Já que a eficiência calorífica é maior. Portanto, elas resultam do corte de árvores, por mais que nos digam que é residual, não é residual, ou seja, residual seria dos raminhos que são obtidos, que são cortados em mato, mas o custo de remoção desse material é altíssimo.
importa grande quantidade de areia e, por outro lado, está a degradar o fundo de fertilidade dos solos. Portanto, o que se usa neste momento são esses tais, uma espécie de supositóriozinhos de madeira comprimida, portanto, resultante de um processo de estilhaçamento de árvores e depois, por calor, agregação dessa madeira, desses resíduos ou pequenos pedaços de madeira em uma espécie de supositóriozinhos. Portanto, esses supositóriozinhos é que são as chamadas pellets, trocinhos de madeira que depois são introduzidos nos recuperadores de calor. A rede Natura 2000 é uma rede, de facto, de proteção de espécies e de habitats definida a nível europeu, e algumas dessas áreas estão, de facto, a ser ameaçadas por corte de arvoredo, por redução do tal coberto arbóreo, do número de copas, digamos assim, de redução do ensombramento em vários países da Europa. Nós ouvimos falar há uns anos atrás, no caso de Bielowieża, um parque natural de floresta primária na Polónia, temos o caso dos Cárpatos na Roménia, temos o caso em Itália da Sardenha, uma área que faz parte da rede Natura 2000 e que preserva a floresta mediterrânica, sobretudo de azinheira, e que neste momento está devastada para a produção desses pequenos trocinhos de madeira, depois serem queimados ou nas residências ou então em grandes centrais que antes eram de carvão e que foram reconvertidas agora para a queima desses pequenos pedaços de madeira, não é? Dessas partes de árvore, digamos assim. E temos os casos, por exemplo, desculpa, um dos grandes fornecedores, os grandes fornecedores desta matéria-prima foi, como disse, os Estados Unidos, o Canadá e a Rússia, e portanto isso implica que haja de facto, como disse, um grande corte de arvoredo nestes países para depois serem transportados para a Europa. E isto decorre de uma decisão do Parlamento Europeu, não é? De intensificar a componente de biomassa dentro do grupo das energias renováveis. E penso que esta deverá ser reduzida e deverão ser aumentadas, digamos assim, a percentagem inerente a outras fontes, essas efetivamente renováveis, como a solar, como a eólica, como referi, não é? A madeira não faz sentido estar a queimar árvores para acendermos os candeeiros. Corremos o risco de estar a destruir, de facto, grande quantidade de habitats, é um custo elevadíssimo para daí conseguirmos produzir energia. E depois com esta questão toda ligada às pandemias, não é? Porque, quer dizer, muitas das pandemias, das zoonoses associadas, enfim, do contacto dos humanos com os seres vivos e depois com vírus e bactérias, aumenta necessariamente decorrente da perda deste coberto arbóreo, portanto, não é desflorestação, muitas destas áreas podem regenerar em floresta, nunca vão regenerar a tempo de um consumo que é enorme, não é? Ou seja, nós temos de estar sempre a dar mais, cada vez mais a florestal antes que alguma consiga regenerar em tempo útil. Portanto, penso que ficou mais ou menos definido os riscos associados a esta matéria. Ligando precisamente a essa questão, que é o ano passado, principalmente, em que começou a haver muito mais debate público sobre a crise climática e sobre medidas de adaptação e medidas de mitigação, uma das medidas que tem sido bastante falada e que até durante algum tempo foi dita como mas o movimento climático não tem falado muito sobre isto, que é a questão da plantação de árvores. Uhum. E há quase uma lógica de este é o Holy Grail, o Santo Graal das coisas que os ativistas climáticos não estão de todo a pegar. Porquê é que achas que há tanta força por detrás da ideia de plantar árvores e como é que isso seria de facto então uma solução eficaz? Porque no fundo é preciso desmontarmos também a falácia de que basta plantar uma árvore e está tudo resolvido, não é? Diogo, de facto o grande paradigma nesta matéria é conservar as florestas que existem, sobretudo as florestas naturais, não é? E a nossa preocupação deve ser centrada exatamente nessa linha, porque associadas a essas florestas estão de facto grandes concentrações de carbono, que importa manter armazenado, mas sobretudo está a este espaço está associada uma vasta
biodiversidade e a nossa sobrevivência depende efetivamente de mantermos essa diversidade ao nível do planeta. Portanto, o grande enfoque deve ser dado sobretudo em preservar, porque mesmo que plantemos, quer dizer, há um conjunto de ligações associadas às florestas, mesmo que se renaturalize e que se tente aproximar aquilo que plantamos daquilo que é a natureza, nunca a conseguiremos copiar em tempo útil, não é? Ora bem, associado a esta questão de plantar árvores, já há aqui muito greenwashing, não é? Vamos plantar o quê? Vamos plantar, de facto, florestas biodiversas, com grande quantidade de espécies, tentando imitar a natureza, e depois fazer uma silvicultura, digamos assim, próxima da natureza, algo tão parecido quanto aquilo que é a gestão natural, ou vamos constituir grandes plantações para fornecer uma indústria cada vez mais insaciável. Não é? Nós vemos que grandes campanhas de plantações estão de facto de árvores em massa, não é? Muitas delas por cidadãos, estão ligadas a grandes empresas consumidoras de madeira. Não é? Quer as empresas de celulose, quer as petrolíferas que neste momento estão a reverter parte do seu negócio para a tal produção de energia a partir da queima de biomassa. Portanto, devemos ter algum cuidado naquilo que são as grandes campanhas de plantação de árvores e devemos ter a nossa atenção, sobretudo, para impedir a destruição daquilo que são as florestas naturais ou seminaturais, eventualmente já intervencionadas pelos seres humanos. Não é? Portanto, grande enfoque nesta questão da preservação daquilo que existe e estar atento àquilo que são as campanhas de plantação, porque algumas são benéficas, desde que sejam biodiversas e que sejam, digamos assim, num enfoque de copiar aquilo que a natureza produz, mas não naquilo que são campanhas de plantação de árvore, depois, obviamente, ser matéria-prima para a indústria. Não é? Produzindo, sobretudo, produtos de ciclo curto de carbono, o que é que eu quero dizer com isto? É que entre o corte da árvore, ou aliás, entre a compra de um determinado produto no supermercado e o seu remesso para o lixo, vai um período curto, ou seja, estes produtos de facto libertam rapidamente carbono, estou a falar por exemplo do papel ou das pellets, ou eventualmente de alguns embrulhos, ou até móveis que são obtidos de madeira aglomerada, não é? Ou madeira prensada, comparativamente com móveis que são de madeira maciça ou de madeira que é utilizada para a construção. Portanto, nestes dois casos, madeira maciça em imobiliário ou madeira utilizada em construção é algo que vai perdurar durante décadas e, portanto, durante décadas, aquele carbono, apesar de ter vindo de árvores que foram cortadas, vai ser mantido durante décadas. Temos outros produtos que, obviamente, de um dia para o outro são destruídos, portanto, são produzidos e são atirados para o lixo praticamente umas horas depois, uns dias depois, umas semanas depois, não é? Uns meses depois ou meia dúzia de anos depois. Portanto, temos que, de facto, estar atentos a este tipo de campanhas, porque, de facto, muitas dessas campanhas de plantações, de grandes plantações movidas por algumas empresas, inserem-se em campanhas de greenwashing e muitas delas, enfim, sustentam-se em abastecimento contínuo em indústria que produz produtos de ciclo curto de carbono. E em relação ao estado mais internacional, agora fazendo aqui um grande zoom out, como é que é o estado das florestas hoje em dia a nível global? Tanto a nível da conservação, preservação, mas também o que é que pode ser o futuro das florestas? Saiu agora há muito pouco tempo um Exato. relatório intermédio da FAO, da Uhum. Food and Agriculture Organization, que é uma parte das Nações Unidas, é uma das organizações das Nações Unidas. Gostava que falasse um pouco sobre isso, perceber qual é o estado, o ponto de situação das florestas, que radiografia é que nós podemos tirar hoje? Ora bem, aquilo que me parecem que são os dados mais importantes. O que este relatório, ou seja, este relatório das Nações Unidas, da FAO, é um relatório que resulta de um conjunto de informação que os vários Estados, os vários países membros das Nações Unidas vão fornecendo em matéria de floresta. E, portanto, isto de 5 em 5 anos, este relatório é emitido. O que nós temos agora não é, de facto, o relatório final, são as grandes linhas, digamos assim, ainda de nível global, não nos permitem leituras finas. De qualquer forma, há um dado preocupante que tem a ver com a taxa de desflorestação
que vem ocorrendo nos últimos 30 anos, ou seja, o relatório dá-nos dados desde 1990 até agora, até o presente ano, e portanto nós estamos com uma taxa média de desflorestação na ordem dos 10 milhões de hectares. O que é que isto quer dizer? É algo semelhante a perder o triplo da floresta portuguesa a cada ano. Portanto, tudo o que nós vemos no nosso país, são cerca de 3 milhões e pouco de hectares, a nível mundial, 3 vezes essa área é perdida para outro tipo de ocupação de solo, seja para a agricultura, seja para áreas sociais ou até, em muitas situações, para desertos. Não é? E, portanto, este é claramente um dado preocupante. O que a FAO nos diz é que o processo de desflorestação tem vindo a desacelerar, ou seja, foi mais intenso nas primeiras décadas destas três, não é, a que se refere o relatório, e que tem vindo a desacelerar, ou seja, na última década a taxa é inferior aos tais 10 milhões. O que é um facto é que, e daí-se, digamos assim, como uma compensação. De facto, a desflorestação continua, mas está a desacelerar. Bom, é preciso ter em conta que, voltando um pouco ao início da nossa conversa e ao papel que as florestas têm no clima, a situação climática também se está a degradar. Portanto, será que essa desaceleração é suficiente face ao agravamento da situação climática? Do meu ponto de vista, não. Portanto, há aqui, digamos assim, uma tentativa de branquear um problema, que é o problema, de facto, da desflorestação. E a desflorestação é claramente solo que era floresta e que passou a ter outro tipo de ocupação. Seja para gado, seja para a produção de cereais ou de outras culturas palmáceas para os biocombustíveis, ou eventualmente áreas que foram convertidas em espaços sociais, em cidades. Não é? Portanto, este é um dos aspectos. Um outro aspecto que importa aqui realçar é que, de facto, o conceito que a FAO usa de floresta é um conceito em que abarca tudo. Não é? Ou seja, se eu cortar uma área de floresta nativa e depois colocar no espaço uma plantação de eucaliptos, do ponto de vista da FAO isso continua a ser floresta. Não é? E portanto, mesmo, enfim, mesmo tendo em conta a globalidade dos dados que este relatório nos dá em termos de ganhos e perdas de floresta, é preciso ter em conta que parte daquilo que se ganhou em termos de uma floresta que na realidade são plantações. Não é? E eles dizem neste relatório que as plantações no mundo representam 3% da área florestal total do globo. Não é? E também nos diz que nesses 3%, as regiões do mundo que mais têm espécies estranhas, exóticas, no conjunto dessas plantações são de facto a América do Sul, não é? Com as grandes plantações sobretudo de eucalipto, mas logo a seguir vem a Europa e a Oceania. Bom, nós não temos ainda dados por país, mas nós sabemos obviamente que nessa introdução de espécies exóticas em regime de plantação, Portugal tem aqui um lugar de destaque, sobretudo em termos relativos, em termos percentuais. Não é? Portanto, somos claramente o país, e dizemos isso também, somos claramente o país que em termos relativos tem a maior área de eucalipto do mundo, de eucalipto global, sim, de eucalipto, enfim, aquilo que usamos mais, já que há 700 espécies, cerca de 700 espécies de eucalipto. Isso leva-nos a um tema que também queríamos tratar aqui, que era, saindo desse retrato global e entrando no retrato específico nacional, tu escreveste um livro com o João Camargo, que também é um ativista do Climáximo e que é investigador em alterações climáticas, e o vosso livro chamava-se Portugal em Chamas. Porquê Portugal em Chamas? Ora bem, o livro resultou de um encontro que tive com o João ainda em 2007. Curiosamente, uma semana antes dos incêndios de outubro. O encontro foi, enfim, nós já nos tínhamos cruzado necessariamente várias vezes, mas o encontro foi exatamente em Pedrógão Grande, a convite da Casa do Conselho de Pedrógão Grande. E de facto, quer dizer, todo o cenário que encontramos
despertou-nos a necessidade de não ficar de braços cruzados portanto, aquilo que achámos melhor fazer foi, de facto, escrever, ou tentar descrever um pouco aquela situação e tentar perceber porque é que chegámos àquela situação. Bom, uma semana depois tivemos os incêndios de outubro, esperámos ainda mais uns meses para que o relatório de outubro dos incêndios ficasse disponível e depois, enfim, avançámos de facto com o livro. Mas tem muito a ver, de facto, com aquilo que encontramos e com um vasto conjunto do território nacional que está neste momento entregue a uma epidemia de árvores. São zonas que não produzem praticamente nada, de povoamentos enfim, de uma espécie só, portanto de monocultura, ou de duas espécies, às vezes eucalipto misturado com pinheiro bravo, mas completamente abandonados, sem produtividade alguma que justifique, de facto, aproveitamento daqueles espaços e que se encontra neste momento a alimentar um ciclo contínuo de incêndios, não é? Portanto, é um perigo que temos no território e já escrevemos também, eu e o João, sobre isso. É uma área do território que está a necessitar, de facto, de ser resgatada, como se fosse um banco, não é? E se calhar estamos a falar de montantes próximos àquilo que falámos relativamente a alguns dos bancos. Porque se não o fizermos, claramente corremos o risco de perder esse território para um ciclo contínuo de incêndios, quer dizer, não há população que se consiga fixar com um elevado risco de incêndio. Para além de que, enfim, associado às alterações climáticas, temos um problema de avanço da desertificação, não é? E, portanto, o alimento contínuo de incêndios, obviamente, que favorece a desertificação. A desertificação física, não o despovoamento. O despovoamento, obviamente, que acaba por acontecer, não é? Não havendo condições para habitar determinadas áreas do território pelo risco que ele importa, obviamente que as pessoas acabam por migrar, não é? E, portanto, esta foi a razão que nos levou, de facto, a avançar para o livro. E, obviamente, depois tentar explicar, como já disse, o que é que nos fez chegar àquela situação, como é que chegámos ali. Aliás, como é que chegámos aqui, não é? Porque, não, enfim, pouca coisa se alterou e, portanto, houve toda uma dinâmica, quer de decisão política, quer de omissão política, que levou a que, de facto, progredisse no território uma vasta área, não de monocultura, admitindo que a monocultura tem algum tipo de gestão, mas sobretudo de epidemia, ou seja, a área que em tempos terá sido produtiva, mas que neste momento está completamente ao abandono. O que é que tu consideras, na linguagem que estás a utilizar, o que é que tu consideras produtivo? Portanto, estás a fazer esta distinção entre ser epidemia porque é uma área que não é produtiva ou não ser epidemia porque passa a ser produtivo, o exemplo da monocultura. Produtivo tem a ver com a velocidade, digamos assim, a que cresce, a que um produto se pode obter e que seja vendável em condições interessantes para quem o produz, não é? Portanto, isto claramente numa visão, digamos assim, financeira, não é? E, portanto, para teres uma ideia, para as pessoas terem uma ideia, nós temos, relativamente ao eucalipto, nós temos regiões do país que conseguem produções na ordem dos 20 metros cúbicos por hectare ano, ou seja, cada hectare em cada ano cresce mais 20 metros cúbicos de madeira, neste caso o eucalipto, mas a produtividade média nacional não chega aos 6. O que quer dizer, porque cada área que temos a produzir 20, e vamos admitir que essa área a produzir essa quantidade seja uma área, enfim, que nos vai fornecendo o papel do dia a dia, não é compreensível é que a média esteja em 6. Ou seja, para termos 20 em algumas zonas, temos uma quantidade de produtividades miseráveis para uma média de facto tão baixa, não é? E essa média tão baixa é claramente justificada pela epidemia, digamos assim, pela essa área abandonada que vai permanecendo num país e que vai alimentando e que irá alimentar no futuro incêndios. Tendo em conta tudo isto, tu consideras que Portugal é um país florestal? Portugal pode ser um país florestal, não pode ser um país de monoculturas, não é? Nós temos uma tradição
de aposta nas monoculturas, desde a questão da campanha dos cereais, ainda no Estado Novo, depois com a arborização dos baldios, no caso com o pinheiro bravo, e há aqui que separar, não podemos pôr o pinheiro bravo e o eucalipto no mesmo saco, porque, enfim, o pinheiro bravo é uma espécie autóctone, o eucalipto não, é importada, é australiana, espera aí que agora entretanto perdi-me. Estava a perguntar se consideravas que Portugal era um país florestal e estava a Sim, explicar exatamente, ou seja, no contexto de uma floresta biodiversa, e no contexto da associação da floresta com a atividade agrícola, pode efetivamente ser um país florestal. Mas num contexto de facto de floresta biodiversa, essencialmente produtora de bens de grande longevidade em termos de sequestro de carbono, não é? Madeira para mobiliário, ou eventualmente madeira para construção, não pode ser um país de monocultura. Eu estava-te a dizer que de facto temos grandes apetências por o povo português, por esquemas Ponzi e pelas monoculturas. Nós de facto, depois do trigo, tivemos a do Pinheiro Bravo, enfim, que apesar de tudo alimentava uma economia rural com alguma pujança. Tivemos depois a epidemia, estamos com a epidemia, com a monocultura do eucalipto, sim, neste caso a epidemia do eucalipto. Já estamos a avançar para as monoculturas do olival, e do amendoal. Quer dizer, nós não temos de facto noção de que estamos a degradar um território que é ímpar, que permite um vasto conjunto de opções ao longo do território, pela variação de condições edafoclimáticas que vamos encontrando ao longo do território. Portanto, podíamos de facto produzir pouco, mas produzir bem determinado tipo de bens e de serviços. E acabamos sempre por apostar em massificar produções que depois acabam por degradar o território, quer em termos de solo, quer em termos de recursos hídricos, não é? E quer o solo, quer os recursos hídricos, a água, num contexto de alterações climáticas, é de facto fundamental preservar, não é? Mas não se preserva com monoculturas, preserva sim com atividade agrícola extensiva, associada a árvores, né, nos sistemas agroflorestais, ou então com floresta biodiversa. Porquê é que então há esta opção pela monocultura e como é que nós chegámos até aqui? Há pouco falavas que era uma opção política, calculo que seja uma opção política e económica também, obviamente há sempre conivência de ambos os lados, mas como é que chegámos até este momento e porquê um histórico de aposta na monocultura? Se calhar alguma tendência que nós temos para o lucro rápido, não é? Da obtenção de lucro rápido. Nós queremos investir hoje e colher frutos amanhã. E isto nas florestas, enfim, não é bem assim, não é? Bom, isto tem a ver, de facto, retirando a questão dos cereais, que é na parte agrícola, mas naquilo que diz respeito à floresta, de facto houve uma decisão por parte dos governos no Estado Novo de industrializar o país e, portanto, aquilo que fizeram foi, de facto, massificar a cultura do pinheiro bravo, onde ele, de facto, não deveria estar, para depois alimentar um conjunto de economia local, das pequenas serrações, das pequenas unidades de transformação dessa madeira. Após esse período, enfim, que se prolongou quase até 2000, com a doença da madeira do nemátodo, que veio destruir muito dessa economia, que apesar de tudo era uma economia de produção de bens de baixo valor acrescentado. Era produção, sobretudo, agora não de pellets, mas de paletes, que é aquilo que geralmente nós vemos debaixo dos frigoríficos, não é? Ou debaixo de grandes cargas, aquelas peças de madeira. Nós produzíamos muito disso, portanto é claramente material de baixo valor acrescentado, mas enfim que alimentava uma quantidade de pequenas serrações espalhadas ao longo do país. Bom, depois vieram as grandes indústrias também associadas ao pinho e no início, aliás, no final do Estado Novo começou a campanha do eucalipto para a indústria de celulose. E já em período democrático essa expansão da cultura do eucalipto aumentou grandemente, e aí sobretudo por omissão do Estado, ou seja, não houve o cuidado de assegurar
sobretudo duas coisas que a campanha do trigo assegurou, apesar dos defeitos todos do Estado Novo, mas quando houve a campanha do trigo, o Ministério da Agricultura tinha serviços técnicos que apoiavam os agricultores no sentido de produzirem nas melhores condições e tinha também regulação do preço, ou seja, não era a indústria que determinava o preço, havia um elemento de regulação, não é? No sentido de evitar que os produtores estivessem a produzir abaixo do preço de custo. Ora, isso agora, em período democrático, na campanha do eucalipto não acontece. Não é? Ou seja, o Estado omitiu-se, deixou expandir a área do eucalipto a bel prazer da indústria de celulose e ela tem expandido, digamos assim, deixando um buraco no meio. Ou seja, eles pedem aos políticos cada vez mais área, os políticos vão-lhes dar, não é? A famosa Lei Cristas e outras antes, vão dando aso a que os industriais peçam cada vez mais área, só que no meio vai ficando o tal buraco, a tal área que já ultrapassou os 3 cortes e que vai sendo abandonada. Não é? Muitas delas plantadas pelos pais e pelos avós e que os atuais herdeiros não sabem o que é que lhe vão de fazer e, portanto, vão abandonar essa área. Portanto, digamos assim, é como se tivéssemos uma indústria da pedra que cada vez vai explorando, vai aumentando, digamos assim, a sua expansão no sentido de colher pedra, mas no meio vai deixando um buraco que não recupera. E no caso do eucalipto, esse buraco a ser recuperado, muito provavelmente vai ser recuperado à custa dos impostos de cada um de nós. Não é? E, portanto, é essa questão que tem que ser tida em conta. Nós, de facto, precisamos de papel, mas precisamos de papel produzido em condições de responsabilidade e não, digamos assim, com omissão do Estado e com os industriais a usarem o nosso território, a seu bel prazer. Não é? E mesmo os proprietários, obviamente que os proprietários não são inocentes nesta matéria, não é? Claro. Mas aqui também não se aplica o direito de propriedade, não é? Porque o direito de propriedade dá-nos o direito de usufruir de uma determinada produção e de colher os frutos do nosso esforço, mas não permite ao proprietário fazer aquilo que entende quando isso coloca em causa o território, esse já é de nós todos. Tinha aqui uma questão que foi colocada no chat do Facebook e já agora apelava que todas as pessoas que estão a assistir, se tiverem perguntas, vão pondo, porque eu vou então responder as perguntas para o Paulo. Mas era, e mais tarde eu gostava de voltar à questão de como é que é gerida a floresta, mas ainda antes disso, falavas há pouco do Pinheiro Bravo e a pergunta foi se o Pinheiro Bravo está adaptado ao nosso clima e se a floresta de Pinheiro Bravo é prejudicial de alguma forma. Podia explicar um pouco mais sobre isso? Sim, pronto, o Pinheiro Bravo está claramente adaptado àquilo que é a nossa área de influência atlântica, não é? Portanto, a costa, a área costeira do centro e norte de Portugal. É, como disse, uma espécie autóctone, não há dúvidas quanto a isso. O erro foi, de facto, expandi-la para regiões, sobretudo regiões de ambiente de clima mediterrâneo, onde, de facto, ele acabou por dar aso a grandes incêndios. Não é? Portanto, o erro aqui foi claramente expandi-lo ou copiar aquilo que se fez bem, nomeadamente na proteção da orla costeira, não é? A questão das matas do litoral, o Pinhal de Leiria, portanto, tudo aquilo que se fez de bem acabou, digamos assim, por levar a que se tentasse copiar para outras regiões do território e geralmente a cópia nunca é tão boa como a original, não é? Portanto, acabou por dar asneira. Mas durante muito tempo, como já disse, criou emprego local, não é? Num conjunto de unidades, quer de serrações, quer unidades de destilação de resina, e portanto nada comparável com o eucalipto, em que é produzido num território, mas depois aquilo vem para o litoral e portanto o ganho todo fica no litoral. Mas é claramente uma espécie autóctone, portanto adaptada ao nosso clima e tem mais, quer dizer, e isso foi algo que não se fez e que poderia ter sido feito, mesmo tendo sido expandido a sua área para áreas em que não seria mais adequado. Ele é uma espécie pioneira. O que é que eu quero dizer com isto? É uma espécie que protege, dá ensombramento àquilo que são as nossas espécies de folhosas. Os carvalhos necessitam de algum ensombramento numa fase inicial da vida para poderem vingar, não é? E portanto fazia todo o sentido utilizar algum do pinhal, que entretanto acabou por ser abandonado, ou acabou por ser reconvertido em eucaliptal, aproveitar, como dizia, esse pinhal
para no subbosque, no subcoberto, debaixo das copas, serem instaladas de facto folhosas, e muitas acabaram por aparecer por regeneração natural e que depois poderiam ser aproveitadas e enfim, ser este, digamos assim, o elemento catalisador para que depois aparecessem mais florestas de carvalhos, não é? Seja de sobreiro, seja de azinheira, consoante os locais, seja de outros tipos de carvalhos nacionais. Perdeu-se essa oportunidade, mas é preciso ter em conta que dificilmente nós conseguimos ter florestas de folhosas plantadas a céu aberto. Elas efetivamente necessitam de algum ensobramento numa fase inicial e, portanto, quer dizer, quando se tentaram, e o Sr. Primeiro-Ministro tentou plantar ele próprio um sobreiro na zona do Pinhal de Leiria, de facto acabou por secar necessariamente por alguma falta de cuidado, mas também por incidência direta do sol. Portanto, perdeu-se aqui uma oportunidade relativamente a uma reconversão programada do pinhal em florestas de folhosas, perdeu-se essa oportunidade, enfim, mas de facto nós vamos precisar do pinhal, sobretudo para alimentar a tal indústria de mobiliário e de madeira para a construção, por facto de facto, esses produtos serem, como disse, de longo ciclo de sequestro de carbono. E estamos neste momento a importar madeira, às vezes de origem duvidosa, de países africanos com regimes, enfim, alguns daqueles que nós sabemos, quando nós tínhamos condições para produzir grande parte da madeira que a nossa indústria de serração e de mobiliário necessita. Pinheiro, e não só, não é? O caso dos carvalhos, nós estamos a importar carvalhos de França quando temos aqui condições para produzir madeira de carvalho, não é? Ou de castanheiro, ou de nogueira. De facto, temos aqui condições excelentes para uma grande diversidade de espécies que poderiam alimentar, de facto, uma indústria de produção de bens de longo ciclo de carbono. Ou de ciclo longo. Outra questão que queria ligar a isto, e voltando atrás à questão de como é que é gerida a floresta em Portugal, e já vamos à parte de como é que poderia ser diferente, mas ainda tentando fazer o retrato. Um exemplo que para mim, quando comecei a perceber um pouco mais disto, e percebo quase nada, que me fez alguma confusão, é uma empresa como a Navigator, que no fundo a produção é de papel, gera grandes áreas de conservação em Portugal, e aliás, se formos ao site da Navigator, é muito fácil chegar à área da sustentabilidade, em que eles dizem que estão a introduzir não sei quantas espécies e que fazem uma conservação incrível e que sem eles nada acontecia. Como é que é gerida a floresta em Portugal e qual é que é o papel destas empresas? Bom, o greenwashing faz parte da estratégia de muitas empresas, não é? De facto, eles revelam uma grande preocupação neste momento com campanhas junto de crianças das escolas, junto de algumas frações da sociedade, mas ocultam a outra parte, não é? Que é a parte da degradação do território. Bom, nós temos que ter em conta que a floresta, mais de 80% da floresta em Portugal está na posse de privados, não é? Sobretudo de famílias. Depois temos a indústria que tem cerca de 6%, as áreas baldias, que são áreas que pertencem a comunidades, representam cerca de 12%, e temos depois o Estado com pouco menos de 2%. Portanto, as matas nacionais e os perímetros florestais representam pouco menos de 2%. Isto leva-nos a uma situação ímpar a nível mundial, a nível europeu, claramente, e a nível mundial, em que rivalizamos com o Uruguai e com Trinidad e Tobago, em termos de proporção da floresta que está na posse de privados. E isto levaria, quer dizer, e muito desta área de gestão familiar, grande parte dela, dos grandes proprietários, em termos de área, enfim, em termos de área, grande parte da área está na posse de grandes proprietários, sobretudo ligadas ao sobreiro, também ao eucalipto, aqui nas regiões de Ribatejo e do Alentejo. Depois temos, de facto, muitos proprietários numa área mais reduzida, na região centro, norte e no Algarve. É muita desta área na posse de privados onde estas indústrias, as papeleiras têm grande parte das suas produções, não é? Portanto, eles asseguram 20% do seu abastecimento através de matas próprias e depois recorrem a terceiros.
E o problema é que num país de mate, de florestas, essencialmente na posse de privados, não haver um organismo do Estado que assegure condições mínimas de assistência técnica, ou de fiscalização, ou de assistência técnica, não faz sentido nenhum. O que é que nós, e em termos de investigação, quer dizer, também não se compreende como é que a nível da investigação não esteja a ser renovado o quadro de investigadores do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, penso que é assim o nome, está sempre a mudar também, e que necessita claramente de um rejuvenescimento do número de investigadores. Não se percebe como é que os serviços do Ministério da Agricultura estão a ser, enfim, empobrecidos em termos de capital humano e capital técnico e capital administrativo, enfim, capital operacional, quando temos um país, de facto, com as florestas na sua maioria, na posse de privados. Enfim, em que muitas das vezes acabam sendo convidados por vendedores da banha da cobra para ensaiar algo que depois dificilmente se livram, não é? Quando efetivamente deviam ter decisões mais bem suportadas em suportes mais imparciais, e aqui só os serviços do Estado é que conseguem fazer, em vez de suportes que são desenvolvidos pelas próprias empresas. Portanto, não se percebe, quer dizer, nós chegamos exatamente a uma situação em que a omissão do Estado levou a que tivéssemos problemas gravíssimos com incêndios. E os incêndios, Diogo, é apenas a parte visível que nos entra pelos noticiários, pelas televisões dentro, mas não é o único problema que nós temos. Nós temos pragas e doenças a invadir as florestas em Portugal e que depois também se alimentam dos incêndios, que é uma situação de facto caótica. Como é que nós podemos esperar, então, num cenário em que não muda aquilo que nós podemos fazer enquanto ativistas, enquanto também organizadores da sociedade civil, para nos mobilizarmos contra este tipo de futuro, num cenário de business as usual, o que é que se pode esperar da floresta em Portugal nos próximos 10, 20, 30 anos? A manter o business as usual é claramente continuarmos a arder na mesma proporção ou maior associado às alterações climáticas como temos ardido até aqui. Porque obviamente aqui, digamos assim, o lucro de longo prazo e o negócio fabril feito da porta da fábrica para dentro vai continuar a perdurar e exigindo cada vez mais ao poder político que disponibilize cada vez mais área. A omissão do poder político de facto leva a que esta situação se tenda a agravar. A alternativa, efetivamente, é nós, enfim, enquanto cidadãos mais ou menos ativistas, é exigirmos claramente ao poder político que assuma as rédeas da situação e que, para além de reforçar aquilo que são os instrumentos do Estado, nomeadamente a Autoridade Florestal Nacional, que neste momento é o ICNF, ao nível de uma investigação pública, ao nível de um serviço de extensão que faça chegar os resultados dessa investigação aos proprietários, aos agricultores e aos produtores florestais, ao nível da regulação dos mercados, quer dizer, não podemos deixar que uma das partes imponha o preço e que depois os outros se governem com o preço que lhes é imposto e eles governam-se mal. Assim, nós temos neste momento um negócio em que uma parte ganha e duas perdem. Perde o produtor, ganha o industrial e perdemos todos nós com os incêndios e com as pragas e doenças que proliferam no território. É que depois estas pragas e doenças e os incêndios acabam por reduzir a tal produtividade, o tal rendimento e levam a que as pessoas abandonem cada vez mais o seu património rústico. Nós, numa campanha da qual o Climáximo faz parte, que se chama Empregos para o Clima, há uma medida em específico que se chama Defender a Floresta. Eu agora gostava de, no pouco tempo que temos que nos resta, perceber um bocadinho, por um lado, o que é esta medida em específico, do Defender a Floresta, mas também que medidas é que seriam necessárias. Tu já foste explicando isso ao longo da conversa, mas se calhar entrarmos mais a fundo de, ok, mas então, pondo isto na positiva, que outra floresta é que nós podíamos ter em Portugal? Como é que Portugal podia ser um país florestal sem incêndios todos os anos e com a longevidade de incêndios que temos? Ora bem, do ponto de vista da campanha em si, de Empregos para o Clima, já falámos um pouco da necessidade do Estado reforçar o seu papel. Isso obviamente leva a que tenha que haver uma contratação quer de guardas florestais,
quer de sapadores florestais, porque mais importante do que combater os incêndios é prevê-los, e mais importante do que prever é gerir a floresta, e mais importante do que gerir a floresta num país de floresta privada é que ela gere rendimentos, gere produtos e preste serviços à sociedade no sentido de ser remunerada para que a gestão seja de facto ativa e efetiva e que incorpora tal prevenção. Portanto, precisamos de sapadores na área da prevenção, precisamos de técnicos junto que façam a ligação entre a investigação e os proprietários florestais, no sentido de que as melhores decisões sejam tomadas por cada um dos proprietários, atendendo à dimensão da propriedade em Portugal, sobretudo nas regiões de maior risco, que são as regiões de minifúndio. Nós temos que apostar fortemente na agregação, na cooperação entre os proprietários, não gerir o seu meio hectare, mas gerir áreas de maior dimensão, seja em gestão de condomínio, seja em modo cooperativo, seja até em modo empresarial, mas nós temos que de facto levar a que as pessoas façam uma gestão mais agrupada das suas pequenas propriedades. Em termos... E, portanto, penso que relativamente à campanha o enfoque é exatamente isto, é nisto. Nós, em termos de clima, temos que, mais do que plantar árvores, reduzir a incidência dos incêndios, porque nós estamos, de facto, com emissões enormes e atingimos um recorde em 2017, mas estamos com uma cadência brutal em termos de quantidade de emissões associadas aos incêndios, que nos vão fazendo perdendo lugares no ranking, digamos assim, das emissões. E para isso, de facto, precisamos quer de mudar a composição da floresta, o tipo de espécies, o tipo de ocupação do território, precisamos de mais agricultura, de agricultura extensiva, precisamos de mais espaços entre os povoamentos florestais, e isso pode ser dado pela agricultura, pode ser dado pela pastorícia. Precisamos de incorporar árvores na própria agricultura, nos tais sistemas agroflorestais, e de facto aqui a FAO aconselha bem, associar a atividade agrícola, a atividade pastoril à presença das árvores, obviamente não com a mesma densidade daquilo que é o tradicional povoamento florestal. Precisamos de apostar em modelos de silvicultura mais próximos da natureza, a apostar em madeira de qualidade nos tais produtos que eu referi, de maior longevidade em termos de permanência do carbono nas nossas casas, não é? Seja ao nível da construção, seja no nosso mobiliário. E este é de facto aquilo que, do meu ponto de vista, parece que seja o caminho de futuro. Precisamos de facto que as organizações de produtores florestais, de agricultores, se preocupem mais com a questão do rendimento do que estar à espera dos subsídios, e muitas vezes dos subsídios das próprias empresas, não é? E portanto a preocupação com o rendimento é fundamental num país de floresta privada, e precisamos de facto de dar asa a todo o potencial ecológico que o país tem, não para a vertente de monoculturas, mas para uma grande diversidade de opções. Ou seja, não podemos ter a esperança de encher supermercados em Xangai, mas se calhar podemos colocar mercados aliás, produtos de elevada qualidade em algumas lojas de Xangai ou de Hollywood, não é? Não podemos pensar em encher prateleiras de supermercado com produtos obtidos a partir das florestas nacionais, porque isso obviamente vamos permanecer neste ritmo e acabamos por destruir o território. Nós não temos essa vocação de grandes monoculturas, temos sim uma grande vantagem de poder produzir um vasto leque de produtos e de produtos de elevada qualidade. E a acrescentar aqui aos produtos há um aspecto muito importante, que é a remuneração de serviços de ecossistema. Ou seja, a floresta tem que começar a ser olhada também como o tal papel que tem no clima, o tal papel que tem na conservação dos solos, o papel que tem na conservação dos regimes hídricos, e nós, enfim, estamos com uma tendência para secas, e portanto a questão o papel da floresta é aqui importantíssimo, quer nas margens dos rios, quer nos próprios povoamentos florestais, e importantíssima a biodiversidade. Nós temos, de facto, somos dos países mais biodiversos da União Europeia, não faz sentido apostarmos em monoculturas. Portanto, eu espero que, digamos assim, naquilo que se espera que seja a mudança associada a esta pandemia, avance exatamente para soluções
de menor escala, mas de bens e de serviços de maior qualidade, do que esta tendência que nós temos para as monoculturas e que depois acabam sempre em grande desastre. Nós tivemos aqui uma pergunta do público e, como estamos a acabar, eu vou também apelar às pessoas que, se tiverem mais perguntas, por favor, façam-nas agora. Que é se no futuro o controle de invasoras como áquias e acácias, excluindo os eucaliptos, vai ser algo mais preocupante do que os incêndios? Bom, os incêndios alimentam a expansão dessas invasoras, não é? E aqui podemos incluir o eucalipto, porque o eucalipto tem caráter invasor pós-incêndio. Isso não há dúvidas quanto a essa sua capacidade, ou seja, ele aparece por si só em áreas onde antes não havia, que não era antes ocupada por eucalipto. Portanto, os incêndios acabam por ser disseminadores, já que grande parte destas espécies vindas da Oceania, da Austrália, são espécies que no seu território estão habituadas ao fogo e aqui acabam por ocupar espaços das nossas autóctones através da sequência contínua de incêndios, não é? A robínia não é australiana, é norte-americana, mas enfim, as acácias, as áquias, os eucaliptos são claramente australianos. Portanto, se continuarmos com graves incêndios, quer dizer, acabamos por perder o controlo à expansão das invasoras. E este é algo, de facto, que em termos cívicos nós devíamos acarinhar. Há vastos movimentos associados à erradicação de invasoras, à remoção de espécies invasoras, em que nós, cidadãos, deveríamos participar. Então, a última pergunta, e entretanto já tivemos aqui agradecimentos também de excelente discussão e muito obrigado também a ti. Nós falámos aqui do estado atual das florestas no mundo, mas também em Portugal. Fizemos um diagnóstico bastante alargado do desafio que é e também do que é que pode ser um futuro de business as usual. Falaste de que outro futuro é que nós podíamos ter e que tipo de trabalho é que era preciso ser feito. Como é que nós, e por nós entendo os ativistas climáticos, as pessoas que trabalham na área do associativismo, a sociedade civil, como é que nos podemos mobilizar para isso? Como é que podemos garantir que então esse futuro é possível? Bom, em termos práticos, já referi a questão das exóticas, enfim, o papel que podemos ter na remoção de exóticas. Podemos participar, enquanto cidadãos, em ações de arborização, desde que esteja garantido que alguém vai gerir esses espaços, não é? Porque, enfim, se é difícil ter um filho, mais difícil é criá-lo, não é? E, portanto, a ação de plantação é uma ação relativamente fácil, colocar uma árvore no terreno. Difícil depois é acompanhar o seu crescimento e, portanto, as pessoas nós temos que garantir que se não formos nós, que alguém se responsabilizará e que há alguém credível que se responsabilizará por esse passo. Nós podemos combater a utilização de biomassa em grande escala, porque isso está efetivamente associado a grande perda de coberto arbóreo a nível global, e nós europeus, a política europeia tem uma fortíssima responsabilidade na perda de árvores, na perda de habitats além-mar e no continente europeu, no que diz respeito à Rússia. Portanto, penso que existem vários movimentos a nível europeu e que podiam ser reforçados com a nossa participação. É um problema que ocorre em vários países, inclusive em Portugal. Nós, para terem uma ideia, falamos em pellets, nós exportamos tantas pellets quanto aquilo que produz Espanha, na ordem das 700 toneladas a cada ano. Não faz sentido, não é? Claramente estamos a cortar árvores que nos vão fazer falta, estamos a cortar sobretudo pinheiro bravo e pinheiro manso, e no pinheiro manso não faz sentido nenhum estarmos a cortar pinheiro manso para a produção de pellets, não é? Porque obviamente dá um fruto que neste momento é um valor bastante interessante a nível do mercado, se bem que depois também é atacado por uma quantidade de pragas, mas isso tem a ver com aquilo que falámos da questão da investigação e de não haver e de estar a ser depauperado os serviços públicos, nomeadamente do controlo fitossanitário. E, portanto, penso que o nosso papel passará por aí, estar atento às campanhas de greenwashing, não é? Há aqueles filmes bonitos feitos por empresas que depois, atrás, enfim, vão destruindo o território.
Portanto, as fake news aqui também acontecem. Mas penso que, enfim, o principal papel será esse: controle de invasoras, controle, enfim, combate à utilização massiva de queima de árvores para a produção de eletricidade, ações de plantação sim, mas sempre com o cuidado de saber quem está por trás. E se quem está por trás é de facto alguém que vai depois acompanhar o crescimento da árvore que cada um de nós possa plantar. Olha, temos uma última pergunta agora sim, porque entretanto surgiu esta pergunta, que é, aliás, são duas. Uma que eu te pedi uma resposta muito direta, que é se o eucalipto é ou não uma invasora. Queres a resposta direta? Sim, por favor. Do ponto de vista académico ou do ponto de vista financeiro? Como quiseres. Bom, do ponto de vista académico, temos vários cientistas a dizer que efetivamente é uma espécie invasora em Portugal. Do ponto de vista financeiro, obviamente, temos a indústria de celulose a dizer que não. Do ponto de vista político, vinga a versão financeira. Mas não é só cá, em Espanha também é assim. Portanto, nós estamos sozinhos neste dilema. Claramente, como eu disse, no pós-fogo é uma espécie invasora. E isso vai ser um problema para o futuro. Ok. Desculpa, Diogo. Desculpa, não, sem problema nenhum. A última pergunta é a generalidade da população dos... Perdi o som. Desculpa. Podes Implementação de repetir, uma não? ação pedagógica ao nível do território nacional. Diogo, eu perdi parte da pergunta. Estou a ouvir, estou. Estás a ouvir agora? Então vou repetir. Sim, desculpa. A generalidade exótica, neste momento, com um certo despertar para o que é... Ouviste a pergunta? Não, espera aí que eu vou-me calar, eu não sei se tem interferência ou não. Diz-me outra vez, desculpa. É só dizer que a generalidade da população desconhece o que são espécies autóctones exóticas. Não seria este um bom momento para aproveitar um certo despertar para o que é nacional, para divulgar através das juntas de freguesia esta informação? Sim, o ICNF tem essa informação, portanto a gente pode pesquisar na internet o que é que são de facto as autóctones e as exóticas. Portanto, é uma informação que se pode aceder facilmente. Na questão das invasoras também há alguma bibliografia, sobretudo ligada à Universidade de Coimbra, que também nos dá a ideia das espécies mais perigosas, digamos assim, em termos de característica de invasoras. Mas sim, quer dizer, as pessoas em termos do terreno, naquilo que é o meio rural, têm alguma noção. Portanto, é natural que em meio urbano possa essa informação não chegar tão bem, mas claramente a grande parte dos pinheiros, grande parte, aliás, grande parte, alguns são importados, mas quer o manso, quer o bravo, são de facto espécies autóctones, o sobreira, a azinheira, enfim, há um conjunto de carvalhos também que o são. Depois, ao nível das exóticas, enfim, temos claramente o eucalipto, as acácias, a robínia, as áquias, mas essa informação pode ser obtida facilmente, nomeadamente no site do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Ok, agora sim, Paulo, olha, muito obrigado Eu que agradeço, Diogo. pela conversa. Queria deixar o apelo, quase certeza que haverá mais perguntas. Este também é um direto, mas que depois fica aqui sem ser em direto, portanto, quem quiser acompanhar aqui no Facebook do Climáximo pode continuar a acompanhar. E por isso, fazia o apelo para, se tiverem mais perguntas, contactem diretamente a Acréscimo. O Paulo apresenta a Acréscimo, portanto, também deixámos aqui o link para a Acréscimo. E da nossa parte, Paulo, estamos à disposição para próximas e futuras colaborações, continuarmos na luta juntos, e agradecemos-te mesmo, muito obrigado, e a quem está lá em casa, obrigadíssimo por estarem desse lado, por fazerem perguntas e por estarem connosco. Muito obrigado. Até breve. Até breve.